Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa das passagens mais transformadoras do Evangelho, o chamado de Levi, contado por São Marcos. É um daqueles momentos, sabe, que revela a essência da missão de Cristo. É um drama real entre a fragilidade humana e a graça de Deus, que é simplesmente avassalador. E o tema central de tudo que a gente vai ver está resumido aqui, nessa frase. É exatamente nesse ponto de encontro onde a nossa miséria bate de frente com a misericórdia infinita de Deus que toda a história se desenrola. Esse é o coração da nossa conversa. Então, a cena toda começa à beira-mar. E o que é fascinante nesse cenário é o simbolismo dele. Beda, o Venerável, que foi um grande doutor da igreja, ele nos ensina que o mar representa a instabilidade, a agitação do mundo. E Jesus, ele é a rocha firme, ensinando justamente ali, no meio do caos, mostrando como a fé é sólida diante das ondas das preocupações do dia a dia. E é nesse cenário que o olhar de Cristo vai pousar sobre um homem chamado Levi, um coletor de impostos. Levi, nesse momento, representa o problema central que a misericórdia de Deus veio resolver. E para a gente ter uma ideia do tamanho do que está para acontecer, a gente precisa primeiro entender direitinho qual era a condição de Levi. Os publicanos, como Levi, eram vistos como pecadores públicos por três motivos principais. Primeiro, eles colaboravam com Roma, que era o poder opressor. Isso já fazia deles traidores. Segundo, o contato constante com os gentios os tornava ritualmente impuros. E terceiro, a profissão deles era praticamente sinônimo de injustiça, de extorsão. Resumindo, eles eram o símbolo de tudo o que era considerado errado na sociedade. E a Escritura diz que o Levi estava sentado. Olha, essa palavra tem um peso espiritual enorme. Sentado aqui significa estar acomodado no pecado, paralisado pela ganância, preso nos negócios do mundo. O Levi não estava só fisicamente sentado, sabe? A alma dele estava sentada, completamente complacente na sua miséria. E é exatamente nesse estado de paralisia espiritual que o momento decisivo acontece. A miséria já foi apresentada. Agora a misericórdia entra em cena. E ela vem através de um olhar e de um chamado que mudam absolutamente tudo. O texto diz que Jesus, ao passar, quer dizer, ele está em movimento. Ele é a graça que não fica parada, mas que busca ativamente o pecador onde quer que ele esteja. E o olhar dele repousa sobre Levi. E que olhar é esse? Não é um olhar de julgamento, de condenação, de jeito nenhum. É um olhar de eleição. Um olhar que enxerga muito além do publicano e já vê ali o apóstolo em potencial. E então, com aquela mesma autoridade divina que acalma tempestades e expulsa demônios, ele profere a ordem. Duas palavras que mudam tudo. Segue-me. E o ponto crucial aqui é entender que isso não é um convite para uma simples caminhada, né? É um chamado para imitar a vida inteira de Cristo, para abandonar uma lógica de ganho e abraçar uma lógica de entrega total. A resposta de Levi é imediata, é completa. Ele se levanta, quebrando aquela paralisia espiritual e segue Jesus. A palavra que ele ouviu por fora foi acompanhada por uma inspiração divina por dentro, que o moveu por inteiro. Ele simplesmente abandona tudo, sem hesitar um segundo. A história continua com um banquete na casa do Levi, e é aqui que o escândalo acontece. É que para os fariseus, a lógica da misericórdia de Deus era uma coisa inaceitável, escandalosa. A conversão do Levi transborda num gesto de comunhão que desafia todas as convenções religiosas daquela época. Aqui a gente vê o conflito de forma muito clara. De um lado, tem a lógica dos fariseus. Para eles, santidade significava separação, se afastar dos pecadores para não se contaminar. Do outro lado, a gente tem a lógica de Jesus, para quem santidade significa santificação, se aproximar do impuro não para ser contaminado, mas para curar. São duas lógicas que batem de frente, totalmente opostas. Diante daquela murmuração toda, do escândalo dos fariseus, Jesus finalmente revela a chave para a gente interpretar toda a sua missão. Ele se apresenta com um título que define a identidade e o propósito dele de uma forma que não deixa dúvida. Essa é, sem dúvida, uma das frases mais importantes de todo o Evangelho. Jesus está declarando a sua identidade. Eu sou o médico divino. Ele não veio para aqueles que se acham autossuficientes, que se consideram justos por mérito próprio. Ele veio para aqueles que reconhecem a sua doença, a sua necessidade profunda de cura. Então, a gente pode organizar a missão de Cristo em três etapas bem claras. Primeiro,
o diagnóstico: o pecado é a verdadeira doença da alma. Segundo, a identidade do médico: Cristo veio especificamente para curar essa doença. E terceiro, o remédio: o arrependimento, que nos abre para receber a graça da cura. O venerável Fulton Sheen captura perfeitamente a ironia da situação dos fariseus com essa pergunta. Ao se declararem justos e sãos, eles estavam, na prática, recusando o único médico que poderia salvá-los. Eles se tornam incuráveis, não pela doença em si, mas pelo orgulho que os faz negar a doença. E essa oração de Santa Teresa d'Ávila, uma doutora da Igreja, nos leva direto ao centro da questão. Ela nos convida a reconhecer não apenas a nossa doença, mas até mesmo a estranha afeição que às vezes a gente tem por ela. É um pedido para que Deus nos cure, apesar da nossa própria cegueira. E assim, essa passagem de 2000 anos atrás nos confronta com uma pergunta que é fundamental para hoje. Não é uma questão histórica, é uma questão de vida. Se Cristo se apresenta como médico, será que cada um de nós tem a humildade do Levi para se reconhecer doente e necessitado de cura? A resposta a essa pergunta, bom, ela define tudo.